Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Olha só, galera, então estamos aqui de volta para mais uma aula do nosso curso de Noções de Administração Pública. Lembrando que nós estamos trabalhando ainda na aula 3, Políticas Públicas, e essa é a segunda parte de um total de 2 partes, tá bem? Vamos começar então, olha só. No primeiro vídeo falamos sobre o que é a política pública, algumas definições de política pública, comentamos um pouco sobre alguns direitos sociais constitucionalmente estabelecidos e resolvemos algumas questões nesse sentido, tá? Convido você que não é inscrito no canal ainda a se inscrever no canal aqui no YouTube. Se gostar desse vídeo ao final, curte e compartilha com seus amigos. E qualquer dúvida que ficar, você pode comentar aqui nesse vídeo que eu vou responder o mais rápido possível, tá bem? Então, vamos seguir. E agora, nessa segunda parte, vamos falar um pouco das fases das políticas públicas, tá bem? A maior parte da doutrina, pelo menos que eu consultei, ela elenca essas 5 fases das políticas públicas. Elenca formação da agenda, formulação da política, tomada de decisão, implementação e avaliação da política pública, tá bem? Vamos seguindo então, comentando um pouquinho sobre cada uma dessas fases das políticas públicas. Temos, inicialmente, na formação da agenda, o seguinte: dada a impossibilidade de que todos os problemas existentes na sociedade sejam atendidos, pois os recursos necessários para tal ação são escassos em relação à quantidade de problemas, a formação da agenda é o processo de se estabelecer uma listagem dos principais problemas da sociedade. Então vamos lá, eu queria falar primeiro sobre escassez. Uma teoria econômica muito forte é a teoria econômica da escassez, que é justamente a afirmação de que o recurso público nunca será suficiente para todas as demandas da sociedade. Porque a partir do momento que você atende um número maior de demandas, outras demandas vão surgir. A partir do ponto em que as pessoas param de demandar alimentação básica, saúde e educação, elas vão passar a demandar outros direitos, outras melhorias de vida, levando em consideração, lembra da pirâmide de Maslow? Se você não lembra da pirâmide de Maslow, não conhece, eu recomendo que você, ao final desse vídeo, dá um Googlezinho aí rápido, você vai entender o que eu estou falando. Então, a teoria da escassez diz que, depois de atendidas as demandas mais básicas, surgirão novas demandas. E quando atendidas, surgirão novas demandas. Então, o recurso público nunca será suficiente para todas as demandas, porque a demanda pública ela tende ao infinito. É basicamente isso. Claro, é uma teoria, né? Mas é bem a nossa realidade. Infelizmente, no cenário atual do Brasil, pelo menos é a realidade que nos atinge essencialmente, nós não estamos conseguindo garantir sequer direitos mais básicos, direitos fisiológicos mais básicos. Mas a teoria da escassez diz que o recurso público nunca vai ser suficiente para a totalidade das demandas. Então, é necessário, e aqui eu vou para as 3 últimas linhas, é necessário que se estabeleça uma listagem dos principais problemas da sociedade. Então, a formação da agenda, e aqui entendendo a agenda como o objeto agenda, aquele caderno, agenda, você vai colocar lá, o poder público deve listar lá, deve elencar na agenda todos os principais problemas da sociedade e que demandam ação ou ao menos o desenvolvimento de uma política pública por parte do Estado. A formação da agenda é essa parte, é o momento em que o Estado vai listar os principais problemas da sociedade e vai estabelecer meio que uma ordem de prioridade de atendimentos, levando em consideração novamente a questão da escassez de recursos, tá? Essa lista considera a emergência, acabei de falar, questão de prioridade. A emergência, a definição e o reconhecimento dos problemas em questão. E a partir daí, os que não serão atendidos. Os que não serão atendidos levando em consideração a escassez. Não dá para atender tudo. Eu vou considerar por grau de emergência e por grau de reconhecimento aquilo que é essencialmente mais importante que se atenda de maneira prioritária. É o estabelecimento, a formação da agenda, listagem dos problemas e o estabelecimento das prioridades.
Basicamente é isso, em política pública. Lembrando que política pública é a ação desenvolvida pelo Estado para quê? Que visa garantir direitos. Então, os problemas estão relacionados à falta de acesso a esses direitos. Por isso, problema. Não é que é algo ruim, é um problema social porque, reconhecidamente, é um espaço em que não se está garantindo um direito constitucionalmente elencado ou algum novo direito reconhecido pela coletividade, como falado na primeira parte da aula. Lembra? Então, a formação da agenda, reconhecimento dos problemas e estabelecimento de prioridades, a ordem de atendimento. Após a formação da agenda, ocorre a formulação da política. Vamos lá, então. A partir do momento em que os problemas são inseridos na agenda, é preciso planejar e organizar as alternativas que serão colocadas em prática para a solução dos mesmos, ou seja, quais ações serão autorizadas. A partir do momento em que o poder público tem ciência do tamanho dos problemas sociais e se estabelece a ordem de atendimento, vamos começar então a formulação das políticas. Exemplo, o governo entendeu que a alimentação básica escolar é um dos problemas prioritários de política pública no nosso país. Então, o que é que vai ser feito? Qual é a ação que vai ser desenvolvida? Aí parte para a formulação da política. Porque a elaboração da agenda é só reconhecer o problema e ter ciência da sua dimensão, do tamanho desse problema. Na formulação da política é que se vai estabelecer como será realizada a ação, como será desenhada essa ação. Me acompanha? Então, vamos lá. É um instante em que se deve definir os objetivos das políticas públicas, as ações que serão desenvolvidas e suas metas. Sendo assim, muitas propostas de ação são descartadas, o que provoca embates políticos. Aí você que acompanha a TV Senado, a TV Câmara, vai ver embates políticos extraordinários, parlamentares defendendo aquele ou esse direito social, um em detrimento do outro, levando em consideração a mesma coisa que eu já comentei, a escassez de recursos. Não, pois o saneamento básico no meu bairro, no reduto de boa parte dos meus eleitores, levando em consideração vereadores, por exemplo, que tem mais essa caracterização, esse reconhecimento por bairro. O meu reduto eleitoral, o meu bairro necessita de saneamento ambiental mais do que o seu bairro, colega parlamentar, necessita da construção de uma escola. Então, mas saneamento básico é um direito, a saúde é um direito, mas educação também é. E vai ficar aquele embate político em que cada um vai dizer que a proposta de solução da saúde ou da educação, essa é mais importante que aquela. E por aí os embates parlamentares, eles são enormes. E não nos cabe aqui, pelo menos nesse momento, falar sobre prioridade de direito, porque isso vai levar em consideração a realidade de cada cenário e a política pública, aquilo que foi estabelecido como prioridade, tá bem? Então, formulação da política é reconhecidos os problemas, eu vou agora desenhar a ação, levando em consideração um objetivo e uma meta ao final, beleza? Formulação da política, formação da agenda, formulação da política. Vamos para o próximo, que é a tomada de decisão. Mas aqui, a avaliação das alternativas deve acontecer de forma objetiva, levando-se em conta algumas questões como viabilidade financeira, legal e política, e também os riscos trazidos pelas alternativas em estudo. Dessa forma, opta-se por aquela que seriam mais convenientes para o cumprimento do objetivo. Lembrando que desde 95, pela reforma da administração pública, o estabelecimento da eficiência como um princípio constitucional, nós estamos vivendo um modelo gerencial do Estado, desenhado essencialmente pelo ministro à época, o ministro Bresser Pereira, e nós vivemos hoje um status social, um status político em que visa eficiência, eficácia e efetividade da ação pública. Então, nesse momento, tem que haver objetividade. Sem amor e sem paixões políticas, o que é que se resolve com a menor quantidade de recursos, de maneira mais rápida, mais eficiente e atingindo o maior número de problemas. Então, a tomada de decisão é aí. Diante das ações possíveis, qual aquela que me dará maior retorno?
Qual aquela que dará maior sucesso, maior alcance de metas e objetivos? Imagine você que existem duas demandas, a iluminação pública da cidade, que é precária, e a segurança em vários bairros da cidade, principalmente no período da noite. Uma política, uma ação do Estado em substituir toda a iluminação pública poderia atingir, ao mesmo tempo, dois problemas. Se for considerado que a segurança nos bairros passa pela iluminação pública, então você poderia solucionar dois problemas com a mesma ação. Então a tomada de decisão é o momento mais gerencial da política pública. É o momento em que deve-se agir com a maior racionalidade possível, de maneira mais objetiva, fazendo mais com menos. Beleza? Fazer mais com menos. É a tônica que deve ser levada em consideração na tomada de decisão. Tá? Mas, seguindo nas etapas, em resumo, é o estabelecimento de diretrizes da política pública. As diretrizes. Vamos ser mais legalistas? Vamos ser mais econômicos? Ou vamos ser mais políticos? Qual será o critério no estabelecimento da tomada de decisões? Isso tem que ficar claro no âmbito da gestão pública daquele ente, município, estado ou o próprio governo federal. Tá bem? Vamos seguindo então, tem mais duas etapas. A penúltima etapa é a de implementação. O que é que se fala na implementação? É na implementação que os planos e escolhas são convertidos em ações e, consequentemente, em resultados. Então, a implementação, no melhor sentido da palavra, é pôr em prática, é implementar a ação realmente, é tornar a ação uma realidade. Tá bem? Implementação, simples. Durante esse período, as políticas podem sofrer diversas transformações, dependendo da posição do corpo administrativo, que é responsável pela execução da política. Lembra? Nível estratégico, tático e operacional. Quem realiza a política pública é nível tático e operacional. O nível estratégico pensa na política, elabora a agenda, formula a política e toma a decisão. Quem implementa é o nível tático e nível operacional. Tá bem? E, claro, ela pode sofrer variações, pois a avaliação deve ser constante. E aqui já antecipando um comentário sobre a próxima etapa, que é a de avaliação. A avaliação da política pública ela não carece de ser realizada apenas ao final. Ela pode ser realizada de maneira concomitante à ação. Pois, se for percebido problemas ou resultados mais eficazes ou menos eficazes durante a implementação, pode haver já a modelagem da ação para esse ou aquele eixo especialmente. Tá bem? Então, a implementação é a colocada em ação do que foi desenvolvido até então, e a avaliação pode acontecer junto com a implementação. Mas, falando de avaliação, na avaliação ocorre o processo de coleta de dados e análise do programa adotado, o que permite a percepção dos erros e pode levar ao aperfeiçoamento posteriormente. Então, aqui falando da ação, da avaliação como algo feito depois da política pública, tá bem? Então, pequena interrupção. O fato de ser a última fase não quer dizer que ela deva ser utilizada apenas no fim da atuação política. Não, falei quando estava falando de implementação. A avaliação pode ocorrer concomitante à implementação, pode acontecer junto. Claro que ao final você vai ter a percepção mais completa da ação que foi implementada na política pública, mas ela pode ocorrer simultaneamente também, até para se corrigir alguma ação durante a ação, enquanto a ação é desenvolvida, tá? Mas essa questão de avaliação da política pública tem um quesinho que eu acho interessante, que a gente vai comentar mais ao final, quando estiver resolvendo uma questão de concurso, tá bem? Então, vamos seguir. A avaliação pode e deve ser feita em todo o processo de políticas públicas, contribuindo para um bom desenvolvimento das ações e minimizando as chances de insucesso. À medida que você faz e avalia concomitantemente, você evita que algum erro só seja percebido ao final. Tá bem? É como em toda ação pública. É fazer e avaliar conjuntamente. Ao final, você avalia o programa como um todo. Tá bom? Vamos seguir então, ainda sobre a avaliação, textão aqui para a gente ler junto. Portanto, esta fase analisa os impactos, a eficiência, eficácia, sustentabilidade das ações desenvolvidas, possibilita a correção, prevenção de erros e a criação de novas informações para futuras políticas públicas, permite que a administração faça
a devida prestação de contas das atividades tomadas, responde se os resultados estão saindo de maneira esperada e identifica os obstáculos que dificultam o processo, além de fomentar a comunicação e a cooperação entre diversos atores. Então, a avaliação, essa especialmente é que acontece depois, ela permite tudo isso, corrigir erros e especialmente melhorias que podem ser implementadas nas próximas fases de implementação. Tá bem? Mas, seguindo, e agora para resolver algumas questões que já caíram em concursos públicos, nós vamos nos debruçar aqui sobre algumas questões de certo e errado. Cheguei aqui para a gente comentar, lembrando que você pode pausar o vídeo a qualquer momento, ler a questão antes de eu fazer o comentário e responder em seguida, e a resposta vai aparecer sempre aqui em cima, tá bem? Então vamos lá. A avaliação é constituída pelo planejamento e organização do aparelho administrativo e dos recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos necessários para executar a política. A avaliação e planejamento está errado, claro que está errado. A avaliação não é essa fase. Essa fase aí, planejamento e organização do aparelho e dos recursos humanos, financeiros, materiais, isso diz respeito à implementação da ação. Beleza? Vamos seguir. A avaliação é a etapa que consiste na mensuração e análise a posteriori dos efeitos produzidos na sociedade pelas políticas públicas, especialmente no que diz respeito a realizações obtidas e as consequências previstas e não previstas. Certinho. Ah, mas falou que a avaliação é a etapa posterior. E a avaliação é a mensuração e análise posterior. Em essência, é isso. O que se recomenda é que se faça avaliações concomitantes à implementação, o que não descaracteriza a avaliação como uma fase final. Não confunda uma coisa com a outra. A avaliação, em essência, ocorre ao final. Ela ocorre depois. Mas recomenda-se que ela seja feita, em parte, durante a implementação, para corrigir falhas, corrigir pequenos desvios, enquanto está na fase de implementação. Tá bem? Seguindo. O primeiro momento é o da elaboração, que consiste na identificação e delimitação de um problema atual ou potencial da comunidade a determinação das possíveis alternativas para sua solução ou satisfação, a avaliação dos custos e efeitos que cada uma delas e o estabelecimento de prioridades. Esse é o primeiro momento. Tudo isso é o primeiro momento? Não. E onde é que está o erro aí? O primeiro momento da elaboração. O primeiro momento é de quê? Não é da elaboração. Não é da elaboração da política. É da formação da agenda. Isso aí é a formação da agenda. Não é a elaboração da política pública. Beleza? Vamos seguir. Tem mais um ainda? Tem? Olha só. A formulação de uma política pública inclui a seleção e a especificação da alternativa considerada mais conveniente, seguida de declaração que explicita a decisão tomada, definindo seus objetivos e seu marco jurídico, administrativo e financeiro. Certinha. A formulação de uma política pública inclui a seleção e a especificação da alternativa considerada mais conveniente. O que é isso? O momento em que se considera, que se seleciona aquela alternativa mais conveniente. Estamos falando da tomada de decisão. Seguida da declaração que explicita a decisão adotada. É a implementação dessa ação. Então, a questão está certinha. Tudo literalmente como que a gente estudou. Vamos para mais uma. Aqui aquilo que eu ia comentar, que eu dei o gancho na primeira parte na aula, e agora vamos comentar. Se uma política pública tem como objetivo diminuir os índices de pobreza em uma comunidade e ao final de sua implementação, os indicadores apontam para a manutenção nos patamares de pobreza, pode-se concluir como fracasso da política. E aí? Política pública que visava diminuir o índice de pobreza. Terminou a política pública, terminou a ação da política pública, vou lá medir os indicadores e deu que não mudou nada, não mudou merda nenhuma os indicadores de patamar de pobreza. Significa que a política pública está fracassada? O que você acha? Não é assim que funciona, essencialmente. Mas, professor, uma política pública que tinha a intenção de diminuir a pobreza, beleza? Beleza. Terminou a implementação da política pública, não foi? Foi.
vou medir o índice de pobreza e continua a mesma coisa. Isso não quer dizer que a política fracassou? Não quer dizer que a política pública fracassou. Porque esse era um dos objetivos, uma das metas da política pública. A política pública, em primeiro lugar, ela é formada de um conjunto de ações. Vimos isso na primeira parte da aula. Foi uma das primeiras frases da primeira parte dessa aula. É um conjunto de ações. Então, algumas delas, claro, foram mais bem-sucedidas e outras não. Esse é o primeiro ponto de que não pode haver caracterização de fracasso na política pública só porque um indicador não deu certo. Segundo, a política pública, algumas políticas públicas dão resultado a longo ou a longuíssimo prazo. Então, você passa lá 6 meses com ações voltadas à diminuição dos índices de pobreza. Passou 6 meses, mediu, está a mesma coisa. Só que alguns indicadores, eles só vão sensibilizar os indicadores, alguns grupos de políticas públicas só vão sensibilizar os indicadores de avaliação anos depois. Então você não pode, ao final, medir, não mudou nada, dizer que fracassou. Não, é porque a realidade de alguns direitos sociais, elas são de longuíssimo prazo. Educação é um exemplo dessas. Então não se pode determinar o fracasso só porque não alcançou o objetivo naquele momento. Não funciona assim, tá bem? E um terceiro motivo, esse talvez um pouco mais fraco que os outros, é que nós estamos falando de questão estatística. A estatística por si só, ela é uma previsão do todo. Ela não é essencialmente a realidade. As estatísticas também falham, então não se pode caracterizar o fracasso da política pública só por conta disso. Tá bem? Seguindo, tem mais um, olha só. A implementação e o processo é o processo mediante o qual decisões relativas a políticas públicas tornam-se intervenção concreta na realidade da sociedade, sendo, em alguns casos, impossível verificar sua imediata eficácia. Essa eu entreguei agora há pouco, a metade de baixo eu entreguei, e o resto a gente sabe. A implementação é o momento em que a política pública começa a ser efetivamente realizada. As ações são postas em prática. Então, a questão está certinha, vamos ver, não tem mais nenhuma. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal. Estou esperando você aqui para os nossos encontros. É um canal que visa disseminar conhecimento de forma gratuita. Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve, colabora com o crescimento do canal, curte, comenta e compartilha com seus amigos, vê os outros vídeos do canal e a gente se vê num próximo encontro sobre administração pública, orçamento público, contabilidade pública, enfim, várias matérias que são tratadas aqui, tá bem? Então, forte abraço e até a próxima aula. Valeu!